Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 melhores gatilhos para você aumentar em muito a sua lucratividade operando day trade nas opções binárias. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo e não esquece de criar sua conta na IBNEX, primeiro link da descrição, que é a corretora que eu vou estar utilizando, que eu estou utilizando em todos esses vídeos para ajudar vocês a finalmente começar a lucrar no mercado, beleza? Lembrando que ela tá com bônus de $5, se você criar sua conta pelo meu link, tem que criar a conta pelo meu link, fazer o seu primeiro depósito, você vai ganhar $5 de forma totalmente gratuita, você só precisa fazer uma operação, que pode ser uma operação de $1 para você sacar. Então sem mais delongas, vambora pro vídeo. Vamos que vamos então, começando aqui, eu separei aqui, eu desenhei para você, para conseguir mostrar para vocês os gatilhos da melhor forma possível e encontrar alguns aqui na prática quando eu for pro gráfico, beleza? Então vamos lá, primeiro gatilho vai ser topos e fundos, só que os 3 primeiros gatilhos são baseados em topos e fundos, só com operacionais diferentes, você vai entender. Vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que saber aqui é em relação a topo e fundo de suporte e resistência. Esse gatilho, cara, é muito interessante com topo e fundo, beleza? Que aumenta muito a sua assertividade com suporte e resistência. E qual vai ser esse gatilho? Bom, a primeira opção aqui eu vou marcar como errado, que é o seguinte. Quando você tá aqui numa lateralização do preço, o preço ele foi lá, suporte, resistência, aí tocou aqui, aí em vez de tocar lá embaixo, no mesmo nível dos fundos anteriores, o preço ele fez outro fundo aqui e já foi buscar direto essa resistência. Nesse caso aqui, você não vai pegar essa operação daqui, beleza? Por quê? Teve a formação aqui de fundos ascendentes, ó, fundo, primeiro fundo aqui, segundo fundo aqui, ou seja, um fundo acima do outro. O último fundo antes do seu toque, da sua entrada, foi acima do fundo anterior. Você não quer dessa forma. Qual é o jeito correto que você quer fazer? Você quer pegar, quando acontece aqui, o primeiro toque no suporte, primeiro toque na resistência, segundo toque no suporte, segundo toque na resistência. Veio buscar o terceiro toque aqui no suporte, você pode pegar essa operação daqui, também pode pegar posteriormente essa operação daqui, beleza? Dessas duas formas você vai conseguir pegar uma operação muito assertiva, tá? Por quê? Nesses dois casos, o que aconteceu? Como você viu ali anteriormente, eu marquei para vocês o quê? Que teve fundo no mesmo nível dos fundos anteriores, certo? Ou seja, ó, esse fundo. Então você poderia pegar essa venda nessa resistência. E além disso, você poderia ter pego essa venda daqui. Por quê? O primeiro toque e o segundo toque na resistência foram no mesmo nível, tá? E você pode pegar essa compra aqui nessa região de suporte, beleza? Então vamos agora para o segundo gatilho, que você vai utilizar topos e fundos de novo, só que agora para a região de pullback. Vamos lá. Quando, por exemplo, já começa aqui o primeiro toque no fundo, primeiro toque no topo, segundo toque no fundo, segundo toque no topo, e aí o toque no fundo aqui ele faz abaixo e depois ele volta para romper isso daqui. Eu aconselho você não utilizar isso daqui, porque pode acontecer um falso rompimento por conta dessa movimentação, beleza? O ideal é você não pegar essa venda daqui, beleza? Essa venda daqui não é interessante quando esse fundo foi abaixo do fundo anterior antes do rompimento. Ou seja, qual é o cenário ideal pra gente? É quando acontecer o seguinte, ó. Primeiro toque no fundo, primeiro toque no topo, segundo toque no fundo, segundo toque no topo. E aqui o que aconteceu? Fez um fundo ascendente, que é justamente o que você não deveria pegar aqui, por causa da suporte e resistência, Você não pegaria essa venda na resistência, porque ele tende a romper, e aí quando ele voltar para pegar esse pullback, é muito mais assertivo. Esse pullback daqui acaba sendo muito mais assertivo pra gente. Por quê? Porque teve a formação aqui pra gente de fundos ascendentes. Como você não pega essa venda aqui nessa resistência, porque justamente tende a romper, quando acontece isso daqui e você quer operar um pullback, é muito mais assertivo, porque um bom pullback é feito de uma boa região de resistência, uma boa região de suporte, e depois rompe essa região, só que rompe de forma forte. E essa formação de fundos ascendentes numa região de resistência vai pegar o throwback posteriormente, ou pullback, como você preferir chamar, fica muito mais assertivo porque teve um rompimento muito mais forte, beleza? Como vocês estão percebendo, antes de eu ir para o terceiro gatilho, você pode usar topos e fundos em todos os operacionais dessa forma de raciocínio. Pô, será que o topo ascendente aqui, o topo descendente é interessante para minha região aqui, para onde eu vou pegar? Tô te mostrando aqui, desenhando para vocês, te mostrando a linha de raciocínio do porquê é interessante entrar em certas regiões e não é interessante entrar em certas regiões de acordo com topos e fundos que elas se formam antes do toque da sua entrada. Bom, vamos aqui agora mostrar o terceiro gatilho, que é utilizando de novo topos e fundos, só que agora para linhas de tendência. Então vamos lá, como vocês já estão acostumados aqui, os toques já estão acostumados, não preciso ficar repetindo isso. E o que aconteceu? Você está esperando pegar aqui essa venda nesse terceiro toque dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa, tá bom? E aqui vai ser a mesma ideia,
como aqui tem a formação de fundos ascendentes, aqui tende a romper. Então você não quer pegar uma venda nessa LTB. Você quer esperar romper essa LTB, porque provavelmente deve romper por conta dessa formação de fundos ascendentes, beleza? E aí, posteriormente, ela pode acabar voltando para a região e você vai pegar aqui essa venda, beleza? Mas como eu estou explicando aqui esse exemplo de pegar a venda na LTB, você entendeu por que você não pegaria. Ou seja, qual seria o cenário ideal aqui? Que tivesse os toques normais, né? E antes de buscar o terceiro toque da LTB, ele buscar de novo o fundo no mesmo nível dos fundos anteriores que está fazendo, que é a mesma ideia de suporte e resistência, porque LTA e LTB, quando formam um canal, acaba sendo suporte e resistência de forma angulada. É só isso que muda. E aí, voltando para cá, você poderia sim pegar finalmente essa venda aqui nessa LTB e pegar uma vitória, beleza? Bom, e agora o quarto gatilho que eu vou passar para vocês em relação a padrão gráfico, tá? Que basicamente já estava desenhando aqui para vocês esse martelo aqui, e você vai entender por que eu vou estar utilizando ele, beleza? Então vamos lá. Vamos supor que tem aquela mesma movimentação de sempre, tá bom? E você está esperando uma venda na resistência lá em cima. E aí, quando você foi pegar essa venda daqui, você reparou que em M5, isso aqui tem que estar em M5, esse padrão de vela aqui, tá? Você reparou que no último fundo, antes do toque, onde você vai pegar a sua entrada, que seria essa venda aqui, apareceu esse martelo aqui. E o martelo, né, eu já comentei em alguns vídeos para vocês, mas sempre tem que ser um martelo perfeito, tá bom? Que é basicamente o quê? O pavio tem que ter ali mais ou menos em média 2 a 2,5 vezes o tamanho do corpo da vela, tá bom? E não ter também nenhum pavio ou só um pouquinho acima do corpo da vela, nesse caso do martelo, né? O martelo invertido, mostra aqui também, né, aquela imagem que você já colocou, editor, coloca aqui o martelo e martelo invertido para as pessoas entenderem que pode aparecer ou aqui embaixo um martelo, beleza? Ou aqui em cima um martelo invertido que a gente chama de shooting star. E se aparecer o martelo invertido aqui em cima, você evitaria, né, pegar essa venda daqui caso voltasse para cá e você quisesse operar uma região de suporte, tá? Por quê, cara? Porque basicamente esse padrão de vela aqui demonstra pra gente uma possível reversão de tendência. E ele dá muito mais força pro gráfico fazer essa reversão de tendência. Então caso apareça aqui em M5 esse martelo, beleza? E o preço ele começa a subir muito e vai tocar na sua região, provavelmente tem muita chance de acontecer o rompimento aqui dessa região. Então você pegar uma venda aqui é muito arriscado. Da mesma forma como eu expliquei, se aparecer uma shooting star aqui em cima e ele começar a descer, você vai evitar também pegar essa compra daqui, beleza? E aqui a forma correta acaba sendo basicamente o que eu expliquei ali sobre o suporte e resistência, então vocês não precisam, né, não preciso repetir aqui para vocês. É só mais para questão de você evitar quando aparecer esse gatilho aqui de não entrada, beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um gatilho muito interessante para aumentar muito a sua assertividade em pullback, tá? Então a gente está indo agora pro quinto gatilho de entrada para você aumentar a sua lucratividade. Bom, antes de mostrar para vocês o quinto gatilho, cara, se você está curtindo o seu vídeo, é muito importante para mim que você deixe seu like aqui e comente o que você está achando do vídeo até agora, dê o seu feedback, seja agora ou no final do vídeo. Eu sempre estou respondendo todos os comentários, eu leio todos os comentários dos meus vídeos, beleza? Se você dá uma olhada aí no meu canal, desde os 11 vídeos que eu estou postando todo dia aqui para vocês, eu estou respondendo todos os comentários, tá? Então comenta aqui também quais são os tipos de vídeo, qual é o tipo de conteúdo que você quer ver aqui a mais para eu conseguir te ajudar a finalmente se tornar consistente no mercado de opções binárias, beleza? Bom, vamos lá agora aqui para a explicação de como você vai aumentar e muito a sua assertividade com o pullback, tá? Eu utilizo isso direto, toda vez que eu vou operar o pullback eu utilizo isso, que é o quê? Basicamente teve essa lateralização aqui, certo? E na hora de acontecer o rompimento, depois do terceiro toque dessa resistência, por exemplo, ele rompeu com menos de 50% do corpo da vela aqui em M5. Lembrando, de novo, que esse exemplo que eu estou utilizando, né? Caso você vai operar M1, porém M5 esse daqui também você pode utilizar, beleza? Sempre olha como é que tá o corpo da vela na vela que rompeu a região. Então rompeu só com isso daqui, aí o preço ele continuou subindo e desceu. Nesse caso aqui, você não vai pegar esse pullback, beleza? Qual é o melhor pullback? É quando acontece lá a sua lateralização, beleza? E aí vai lá e rompe, só que a vela de rompimento dessa resistência, ela rompeu com mais de 50% do corpo da vela. Você tá vendo aqui que, pô, pelo menos 80% do corpo da vela tá acima do rompimento, lembrando que essa vela aqui, você olha em M5, tá? Aí o preço foi lá, continuou, voltou, e você vai poder pegar aqui a sua compra, tá? Então isso aqui aumenta e muito a sua assertividade de pullback, pode confiar em mim que esse gatilho é top demais. Vamos agora para o penúltimo gatilho. Esse gatilho, cara, ele aparece direto a oportunidade do gráfico, só que as pessoas têm dificuldade em enxergar ele. Só que se você começar a prestar atenção, principalmente nesse tipo de movimentação que eu vou te dar aqui como exemplo, você vai com certeza lucrar muito, cara. Então presta atenção nesse exemplo daqui. Vamos lá, nesse exemplo daqui, vamos supor que o gráfico estava lá atrás, se movimentando, beleza. Aí ele foi lá e deixou um toque aqui, aí ele desceu, aí deixou outro toque, aí ele desceu aqui e ele começou a lateralizar aqui.
E o que aconteceu nesse exemplo daqui, cara? Essa entrada aqui, gente, vocês não tem noção do poder da assertividade que ela tem. Temos aqui o primeiro toque, o segundo toque, e aqui vai ser o terceiro toque dessa LTB. Só que além disso, o que tem aqui? Tem pra gente também esse primeiro toque, segundo toque dessa resistência e vai pegar o terceiro toque. Então aqui é uma confluência do terceiro toque da LTB com o terceiro toque dessa resistência. A mesma coisa vale para o quê? Quando você vai operar numa região de suporte, por exemplo, e você tem a confluência com uma LTA, o terceiro toque de uma LTA, junto com esse terceiro toque da região de suporte, beleza? Então, cara, essa entrada aqui é um gatilho que respeita demais e vai aumentar muito a sua lucratividade, pode confiar em mim. Agora eu vou mostrar para vocês o que é para mim a melhor entrada possível em opções binárias, tá bom? Então presta muita atenção. Nós temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo aqui é um topo duplo, só que você pode imaginar esse mesmo exemplo com o contrário, que seria o quê? O fundo duplo, beleza? Com aqui aparecendo, no caso, um martelo, tá? E nesse caso aqui nós temos o ombro, cabeça, ombro, tá? Para quem não conhece aí o oco, o famoso oco, é esse daqui, tá bom? Ombro, cabeça, ombro. E nós temos aqui, caso ele apareça de forma inversa, né, o que a gente chama aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, que é basicamente a mesma coisa que aqui, e aqui no caso apareceria também um martelo, tá? Em vez de um martelo aqui invertido, que nesse caso aqui, quando tá no final de uma posição de alta, é chamada de shooting star, tá bom? E qual seria aqui a movimentação que você quer pegar? Basicamente, quando ele voltar para essa região, você vai pegar a sua entrada. Tanto nesse caso aqui do topo duplo, quanto nesse caso aqui do ombro, cabeça, ombro, beleza? Essa aqui acaba sendo a melhor entrada para mim. E por quê? Porque basicamente, além de ser um pullback de uma figura gráfica, seja ela topo duplo, ombro, cabeça, ombro, ou fundo duplo, ombro, cabeça, ombro invertido, além disso, na pernada do rompimento aqui da base, né, seja aqui do topo duplo, ombro, cabeça, ombro, ele apareceu aqui em cima o shooting star, que é basicamente o quê? Além de ser duas figuras gráficas de reversão muito forte, na última pernada do rompimento ali da base, que é onde você vai pegar o pullback posteriormente, aconteceu um shooting star ali no início dessa impulsão, ou seja, aumentou ainda mais a força desse rompimento. E lembra que uma boa região de pullback vem de uma boa região de suporte ou de resistência e um forte rompimento dessa região. Esse aqui para mim é um dos rompimentos mais fortes que tem, nesse caso aqui de duas regiões de suporte, tá? E lembrando que você pode explicar isso de forma inversa. Então essa daqui é a entrada mais forte, porém ela é mais rara de acontecer no gráfico, porém quando acontece, cara, eu vou muito confiante para conseguir pegar a minha win. Família, então é isso pro vídeo de hoje, espero de verdade que você tenha curtido. Cara, foi um vídeo que ficou um pouco mais longo, porém tem muito conhecimento aqui. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, que eu tenho certeza que quem você enviar esse vídeo vai ajudar muito essa pessoa a conseguir viver do mercado. Eu tenho certeza que você que assistiu até o final vai melhorar muito a sua chance de se tornar consistente no mercado de opções binárias. Não esquece de deixar o seu like para mim aqui, comenta, cara. Comenta que eu leio todos os comentários e é muito importante para mim que você comente, porque eu vejo que você tá curtindo o vídeo, beleza? Esse vídeo que eu tô postando. Todas as minhas redes sociais estão na descrição também. Não esquece de criar sua conta na Ibinex, primeiro link da descrição, e garantir $5 bônus totalmente de graça que a corretora tá dando. E além disso, seguir os 3 passos na descrição para entrar na minha comunidade, a comunidade massiva, beleza? É isso, família. Tamo junto e vejo você no próximo vídeo. Valeu!